Então, dando sequência ao livro O que é o Espiritismo, que nós temos estudado por esse tempo, nós vamos justamente encerrá-lo com o seu início, que é a biografia de Allan Kardec. Pronto, para quem não se recorda, ou para quem não esteve presente nas anteriores, O que é o Espiritismo foi publicado por Allan Kardec em 1859. Ele foi o segundo livro publicado por ele, sucedeu o Livro dos Espíritos, que foi publicado 2 anos antes. E este livro, que é o Espiritismo, ele apresenta sucintamente os princípios da doutrina espírita e as principais objeções que poderiam ser feitas. Allan Kardec apresentava respostas. Esse livro foi dividido em 3 partes. Na primeira, contém 3 diálogos. Na segunda parte, contém noções elementares do Espiritismo. E na terceira parte, ele contém a solução de alguns problemas comuns da nossa vida que o Espiritismo pode dar respostas. Ao mesmo tempo, o Espiritismo ele é considerado uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ou seja, uma ciência de observação representa uma ciência prática. E são as relações que se estabelecem entre nós e o mundo espiritual, entre os espíritos e o mundo espiritual. Como filosofia, ele traz para nós todas as consequências morais que pode-se ter dessas relações que nós temos com o mundo espiritual. Então, uma definição para o Espiritismo pode ser esta. É uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo espiritual, o mundo corporal, desculpem. Pronto. Então, hoje, nós vamos falar brevemente sobre Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Uma figura tão importante para o Espiritismo. Não podemos confundir a figura do Allan Kardec, que foi o codificador, como uma espécie de fundador ou uma espécie de representante da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem representante. Ela foi trazida pelos espíritos, nem diretamente a Allan Kardec. Através dos médiuns, Allan Kardec recebeu uma série de respostas a questões. E ele organizou tudo, compilou, organizou de forma didática e divulgou para todos. Pois bem, Allan Kardec não é um sacerdote da nossa doutrina. Nós devemos muito respeito a ele, porque ele foi um missionário enviado por Jesus, pelo mundo espiritual, para trazer para nós essa doutrina. E essa missão era tão grande que ele, como ser humano aqui na Terra, se falhasse, teria uma outra pessoa que o substituiria nessa missão. Pois então nós devemos simplesmente o respeito de ter, como homem, ter tido a tarefa de ter reunido todas essas informações, ter feito as investigações necessárias e ter juntado isso e ter formado esse corpo doutrinário. Ele nasceu, Allan Kardec, sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, em outubro de 1804, em Lyon. Ele faz parte de uma família importante de juristas, teólogos, matemáticos, uma família importante, mas ele não quis seguir essa linha. Ele, desde criança, ele se interessou pela ciência e pela filosofia. Os primeiros estudos de Allan Kardec foi feito na sua cidade natal, em Lyon, mas logo depois ele se transferiu para a Suíça e estudou com Pestalozzi, o famoso educador Pestalozzi. E ele foi um dos mais brilhantes discípulos de Pestalozzi, inclusive foi seu colaborador. Quando Pestalozzi viajava para outros países para difundir o seu trabalho, o seu método de educação que ele estava propondo e para implementar nos outros países, algumas vezes Rivail o substituiu na direção do Instituto e lecionava aulas também no seu lugar. E isso ele tinha 14 anos de idade. Aos 18 anos ele já era bacharel e aos 24 ele já era médico, apesar de não ter exercido a profissão de médico. Ele
era poliglota, falava perfeitamente alemão, inglês, italiano, espanhol e ainda conhecia o holandês. Ele foi professor, lecionou matemática, astronomia, química, retórica, anatomia comparada, fisiologia, francês e muitas vezes ele lecionava gratuitamente. Ele fazia para ajudar os outros. E ele fundou um instituto técnico que adotava a metodologia que Pestalozzi adotava. E ele foi sócio do tio, mas o tio, ligado a jogos, perdeu todo o dinheiro e acabou falindo e teve que fechar o instituto. Fez traduções, ministrou cursos. Antes dele ter contato com os primeiros eventos que originaram o seu trabalho junto à doutrina espírita, ele, como professor, como educador, ele publicou uma série de livros entre 24 e 49. Entre eles, Curso Prático e Prático de Aritmética, Plano para Melhoramento da Instituição Pública, Gramática Clássica da Língua Francesa, qual o sistema de estudos mais adequado à época. Esse trabalho ele ganhou um prêmio, foi um concurso e ele publicou esse trabalho e ganhou um prêmio com ele. Manual de exames para certificado de capacidade, soluções racionais de perguntas e problemas de aritmética, e assim vai. Então, ele era uma pessoa, podemos ver, culta, uma pessoa voltada para a educação e ele tinha grande conhecimento da língua. Pronto, em 1823, ele teve a curiosidade despertada pelo magnetismo. Então, ele estudou o magnetismo. Ele, ao mesmo tempo em que ele tinha sua vida comum, ele estudava o magnetismo, estudava a fundo a relação do sonambulismo com os agentes magnéticos. E ele se inteirou muito profundamente a respeito disso e percebeu que todos os seres humanos possuíam um magnetismo, cada um em seu próprio grau. A partir desses estudos, ele se tornou magnetizador. Ele trabalhava academicamente como magnetizador. E ele estudou grandes livros sobre o magnetismo, inclusive aqueles que eram contrários ao magnetismo, ou seja, ele gostava de conhecer todos os lados do assunto. Fez parte nos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris e, com esses conhecimentos que ele adquire, ele demonstrou mais à frente que possuía realmente capacidade para elaborar o corpo doutrinário do Espiritismo. Ele próprio percebeu logo no início das suas observações dos fenômenos mediúnicos que existia uma grande intimidade entre o espiritismo e o magnetismo, tanto que ele afirmou que dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase até as manifestações espíritas, não há senão um passo. A sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Então, o próprio estudo do magnetismo que ele teve foi uma base, serviu de base para as investigações que vieram à frente. Em 1854, ele ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes por um amigo antigo que era magnetizador e a sua curiosidade foi despertada. Esse senhor, o senhor Fortier, disse-lhe: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas Allan Kardec ele tinha os pés no chão. Ele era uma pessoa muito cuidadosa nas suas análises, nos seus posicionamentos. Ele não negou a priori, mas ele também não viu
com facilidade essa situação. E ele responde: isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Então ele não nega a priori, mas também ele não aceita só porque o outro falou. Em maio de 1855, um ano depois, mais ou menos, ele foi levado à primeira reunião das mesas girantes. Então, isso que eu trouxe para vós e está no livro O que é o Espiritismo, e eu tirei alguns trechos que eu achei interessantes para que nós conhecermos, e eu deixei assim para que nós pudéssemos vermos na íntegra o que Allan Kardec escreveu no livro O Reformador, na revista O Reformador. Pronto. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Ou seja, ele via as mesas se movimentarem. Então era categórico que havia um movimento. Não podia se duvidar disso. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica, em uma ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que deveria ter uma causa. Então observa que o instinto científico dele é sempre vivo, de forma em que ele percebe que tem que existir alguma coisa por trás. Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento com que esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometia aprofundar. Ele quis investigar, ele percebeu que tinha alguma coisa por trás daquilo e que seria importante essa investigação. Foi aí que fez meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito das revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. E observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela poderia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 e 16 anos. Compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que iria empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão a alma dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Essa verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível. Era um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo,
observei que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como o teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meio de colher informações e não reveladores predestinados. Então, na Obras Póstumas de Allan Kardec, contém esse trecho que eu trouxe e mostra, a meu ver, um pouco do ponto de vista do Allan Kardec frente a essa novidade que ele tinha encontrado e que ele observou nas revelações que lhe foram feitas. Então eu consegui resumir, ou tentei resumir, com alguns pontos que eu achei chave desse relato. Ele tinha uma visão crítica e isenta de conceitos pré-concebidos. Ele não aprovou nem repeliu nada de antemão, até que fosse feita toda a investigação possível. Ele observou que os fatos deveriam ter uma causa, ou seja, ele viu coisas que não poderiam ter causa alguma causa haveria de ter, que era algo sério e profundo havia por trás daquela futilidade e divertimento que a maioria das pessoas da época tratavam. Ele estudou como ele era habituado na função de educador, ou seja, usou o método experimental. Ele observava, ele comparava, ele analisava os efeitos pelo método dedutivo. E independente do conteúdo que lhe era transmitido, que os espíritos lhe transmitiam, as comunicações por si só mostravam que existia um mundo invisível. E esse mundo invisível precisava ser investigado, e foi o que ele fez. Era um trabalho sério, ele levou assim. Ele disse, a princípio eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Ou seja, de início ele estava querendo apenas se instruir, adquirir conhecimento que os espíritos lhe traziam. Mas depois vi que tudo aquilo formava um conjunto de proporções de uma doutrina. Então ele teve a intenção de publicar esse material, para que todos pudessem se instruir também. Então, essas questões sucessivamente foram desenvolvidas e completadas, e fizeram a base do Livro dos Espíritos, que foi a primeira publicação dele. Pronto, e quem foi Allan Kardec então? Denisard, nome de batismo, ele adotou um pseudônimo. A principal razão é porque ele era muito conhecido. Nós vimos que ele tinha uma série de livros publicados. Ele não queria que o nome dele influenciasse na obra. Ou seja, ele era uma figura respeitada no mundo acadêmico, no mundo editorial. Ele não queria que as pessoas pegassem e lessem aquele livro pensando que era um livro de Rivail. Ele queria se isolar do que ele estava escrevendo, dada a importância que ele via em todo aquele material. Então, ele, da mesma forma, ele também não queria prejudicar tudo aquilo que estava se iniciando. Então, ele usou o nome Allan Kardec, que um espírito amigo, seu mentor, lhe disse que fora o nome que ele tinha numa encarnação anterior, próximo de 54 a.C., que ele era um druida. Então, ele resolveu assinar os livros com esse nome. Ele teve vários obstáculos a vencer. Ele foi duramente combatido, não só pela igreja, mas por cientistas que questionavam a forma como ele utilizava o método científico. Os cientistas não davam conta que o método que Allan Kardec tinha que aplicar tinha que levar em consideração a figura do ser vivente,
o ser pensante e o ser com vontade própria, que não se sujeita às experiências científicas ordinárias. Por essa razão que os cientistas céticos impunham objeções ao seu trabalho. Pronto. E o que parece-me ter sido o clímax desse combate foi em 1861, que o bispo de Barcelona realizou um auto de fé e, em praça pública, numa grande fogueira, queimou todos os livros dele. Ele sofreu campanha difamatória também por vários cientistas e políticos europeus. E pronto, foi uma coisa muito difícil. Mas é natural, dada a importância que a doutrina espírita tem para a vida do ser humano, a proposta de transformação que ela traz para o ser humano, é natural que ela seja combatida. Pronto, e em breve, uma linha do tempo que contém as obras que Allan Kardec publicou. Das obras que ele publicou, 5 são consideradas as obras fundamentais. A que ele publicou inicialmente, em 1857, o Livro dos Espíritos. É um livro do estilo Perguntas e Respostas, que traz todos os princípios da doutrina espírita. A primeira pergunta desse livro é: o que é Deus? E os espíritos lhes respondem: a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Em seguida, em 1861, ele publicou o Livro dos Médiuns, que é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É um guia prático, ali contém toda a prática da doutrina espírita. Da mesma forma que o Livro dos Espíritos ele contém a base filosófica, o Livro dos Médiuns contém a base prática. E o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, contém a base moral da doutrina espírita. Depois, ele publicou ainda O Céu e o Inferno, que expõe a justiça divina segundo a visão do Espiritismo. E em 1868, ele publicou a Gênese, que contém os milagres e as predições segundo a filosofia espírita. Então, esses 5 livros, eles constituem a base da doutrina espírita, são os fundamentos da doutrina espírita. Entre eles foram publicados outros, que nós vamos ver aqui, que são as obras complementares. Ele, de 1859 a 1869, ele publicou uma revista espírita, um periódico, que ele praticamente escrevia de próprio punho. Ele escrevia mensalmente. Em 1859, ele escreveu este livro, que nós acabamos de estudar, O que é o Espiritismo. Ele ainda escreveu uma instrução prática sobre as manifestações espíritas. Foi uma obra que antecedeu o Livro dos Médiuns. Ele publicou esse livro, em seguida melhorou a obra e separou algumas coisas, publicando o Livro dos Médiuns, e algumas coisas separadas ele colocou numa edição seguinte do Livro dos Espíritos. Em 1862, ele publicou o Espiritismo em sua expressão mais simples. Após o seu desencarne, foram publicadas obras póstumas de Allan Kardec, com vários trechos que ele redigia e que foram encontrados entre suas coisas e publicados. O seu desencarne foi em 1869, ele morreu com 65 anos, morreu novo, né, bem dizer, e na sua lápide tem escrito essa frase que eu trouxe para vocês: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Quem fez o seu discurso no sepultamento foi o astrônomo Camille Flammarion, que era seu amigo, e ele, nesse discurso, disse que Allan Kardec é o bom senso encarnado. Allan Kardec foi uma figura muito importante. É difícil trazer tudo que ele representa, todo o trabalho que ele teve no desenvolvimento da doutrina espírita, na formulação, na codificação, né,
Allan Kardec, ele é o codificador, se nós podemos dar um nome para ele. Ele teve um trabalho muito grande, é muito difícil nesses 25 minutos trazer todo esse material. Eu tentei condensar, melhor dizendo, tentei trazer o que meu ponto de vista achou que fosse mais interessante para ilustrar. E o ano passado foi editado um livro pelo Marcel Souto Maior, que foi a biografia de Allan Kardec. Esse, sim, ele estudou a fundo todo o material de Kardec, os livros da codificação, todas as edições do Reformador. Ele estudou mais o espiritismo do que muito espírita, e ele nem espírita é. E esse livro é muito interessante, eu tive a felicidade de lê-lo, e nesse livro, sim, contém muitos detalhes sobre a trajetória do Allan Kardec durante esse período da codificação. Pronto, assim espero tê-los trazido uma informação adequada e pronto, qualquer coisa, procurem o livro, que ele é muito interessante.